Olá, alunas, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos falar nessa videoaula sobre a Revolução Russa de 1917, a concretização do primeiro país, né, a se tornar socialista no mundo. Não é a primeira demonstração socialista, né, porque a primeira demonstração socialista do mundo aconteceu na França, na chamada Comuna de Paris, mas ela ficou muito pouco tempo e logo ela foi conquistada, né, pelas forças da direita, forças do capitalismo. Mas no caso da Revolução Russa, ela conseguiu sobreviver de 1917 até 1991, né, quando houve o fim, então, da chamada União Soviética. Mas as ideias do socialismo soviético, em algumas situações, ainda prevalecem, né, ainda prevaleceram por algum tempo, mesmo após o final da União Soviética. E a estrutura socialista ainda permanece, né, em alguns países do mundo, entre eles uma das grandes potências mundiais, que é a chamada China, né? A China comunista, a China socialista. Tá bom? Então, nós vamos, dentro desse contexto, dar início aí ao conteúdo falando sobre, né, os conceitos, né, que possibilitaram a chamada Revolução Russa. Entre os fatores que vão possibilitar, vamos estudar, nós temos que entender primeiramente como é que estava a Rússia naquele momento próximo de 1917. A Revolução acontece em 17, mas a construção da Revolução ela acontece até antes, né? Ainda no século XIX, sob o governo de Alexandre II, a Rússia ela se torna ela passa a ter vamos dizer assim, uma influência política na Europa muito forte, através do governo Alexandre II, da chamada família Romanov, porque eles conseguem impedir o avanço das tropas napoleônicas, né, derrotando Napoleão, que estava tocando o terror na Europa naquele momento, né, no período napoleônico. Isso faz com que, então, mesmo a Rússia sendo um país absolutista, atrasado, no conceito aí de fora do iluminismo, ela tinha um poder, né, de influência, um poder político forte, graças a essa tendência com relação ao governo de Alexandre II, né, impedir o avanço napoleônico. Mas essa situação rapidamente ela vai ser modificada, e já durante o governo de Nicolau II, que é o imperador da Rússia no período aí da Revolução de 1917, esse imperador russo ele está vivendo, né, das glórias do passado da Rússia e tentando ainda de uma forma ou de outra construir uma ideia de desenvolvimento, de influência, né, na Europa através do seu governo, através do seu império. Mas o que nós vamos perceber é que a Rússia ela estava cada vez mais ficando defasada, ficando ultrapassada, tanto no campo político, como no campo econômico e também no campo social, né, enquanto sociedade. Nós vamos ver agora essas características já no próximo slide. Mas o que é importante saber ainda? É que Nicolau II, apesar de tentar fazer algumas modificações na Rússia, ele ainda vivia sobre o caráter absolutista, né, sobre uma monarquia absolutista, fortemente influenciado por uma nobreza e pela Igreja Ortodoxa, né, que seria a Igreja Católica da Rússia, né, a Igreja Católica Ortodoxa. Isso faz com que a Rússia vai ficando cada vez mais defasada em relação ao resto dos países da Europa. A influência da Igreja Ortodoxa se dá principalmente através, né, do monge Rasputin, que vai ter uma grande influência sobre a família Romanov, principalmente em cima de Nicolau II. Dentro dessa sequência, então, para entender o contexto da Rússia, né, como que ela vivia antes, né, da situação revolucionária, nós temos aí entender a questão política, por exemplo, que é muito forte. Eles eram um império, né, um imperador, eles eram absolutista, e esse império
esse forma de governo, né, caráter absolutista, é um caráter centralizador, um caráter manipulador, dominador, e isso politicamente já estava ultrapassado, e porque também tinha reflexos no campo econômico na Rússia naquele momento. Além da Rússia, aliás, além da Rússia, não, além da questão política, nós temos a questão econômica. No caso da questão econômica, nós vamos ter uma Rússia basicamente agrária, né? 80% da população russa vivia nos campos, vivia, então, portanto, uma agricultura. Há uma agricultura extremamente de subsistência, uma agricultura ultrapassada, defasada, né? Viviam ainda em algumas regiões com características ainda feudais, né? de servidão e aquela coisa toda. E esse imperador, né, Nicolau II, tentou transformar a Rússia, né, fazer uma reforma na Rússia para que ela deixasse de ser agrária e passasse a ser um país mais industrializado. Né? Essa industrialização ela se faz de uma forma precária, porque ela vai adquirir tecnologias da França, e a tecnologia francesa já não era tão de ponta assim, e o que era passado para a Rússia também já não era uma tecnologia avançada, né? Já era portanto, uma tecnologia já ultrapassada. Quando chega na França já era ultrapassada, e quando a França repassa para a Rússia, está mais do que ultrapassado ainda. Uma outra característica importante é a questão da sociedade. Nós vamos ter ali uma divisão social muito parecida com a divisão social francesa, né, na época da Revolução Francesa, onde que, junto com a família real, logo abaixo da família real, nós vamos ter o clero e a nobreza, né, que vão ser os grandes privilegiados, os grandes, vamos dizer assim, aproveitadores, né, das suas camadas sociais, a elite dominante da Rússia, seriam o clero e a nobreza. Nós vamos ter uma separação da população comum para a burguesia. Então, a burguesia vai ter uma camada específica para ela, só que essa burguesia ela era ainda muito fraca, tanto no que se refere ao poder político, quanto ao poder econômico, porque ainda não existia um grande desenvolvimento industrial, e isso, evidentemente, provocava uma situação bastante problemática. Né? Então, nós tínhamos uma burguesia extremamente deficitária, né? Incipiente, e um operariado, uma população operária extremamente explorada, né? Por essa burguesia. E essa burguesia não tinha tanta força, nem política, nem econômica, para poder reverter essas situações no qual que ela vivia. Por exemplo, de fazer a própria revolução industrial, de ter o desenvolvimento da sua própria tecnologia. Então ela se viu obrigada a comprar a tecnologia francesa e, ao mesmo tempo, obviamente, se obrigada a se submeter às regras impostas pela burguesia francesa. A grande parte da população russa é agrária, predominantemente agrária, vivia na agricultura. A Rússia tem uma grande diversidade étnica, então nós não temos necessariamente o povo russo, nós vamos ter os povos que vão formar a Rússia, porque a Rússia é uma região muito grande que vai da Europa, um pedaço da Europa e praticamente quase toda a Ásia, né, o norte da Ásia, e ali você tem vários povos habitando aquela região. O que prevalecia era o povo eslavo, que era a etnia predominante pela família real, pela nobreza, né? Mas o povo eslavo, né, a etnia eslava, não era nem de longe a mais populosa, mas era de quem o grupo que representava, né, o poder político, que é a questão da característica do absolutismo também muito forte. Tá? Então isso gerava uma situação problemática para a população, que era agrária, camponesa e muito, vamos dizer assim, defasada. Então, em algumas regiões da Rússia, a população camponesa ainda vivia com alguns indícios, né, de servidão do período medieval.
Bom, como é que foi esse processo de industrialização russa? Então é um processo tardio, né? Então, uma industrialização tardia, ela demora para acontecer, ela não acontece na mesma época que aconteceu na França, na Inglaterra, na própria Alemanha, nos Estados Unidos, né? Até mesmo o Japão conseguiu fazer um processo de industrialização um pouco melhor e um pouco mais rápido, mais ágil do que a própria industrialização russa. Mas, quando ela começa, ela tem o seu início com a transferência da tecnologia francesa. Então, a Rússia ela vai buscar a tecnologia da França através de blocos, né, através de acordos comerciais e econômicos, onde a Rússia se compromete a vender minérios para a França, para a indústria francesa, e a indústria francesa se compromete em transferir tecnologia para a Rússia, né? Evidentemente que essa tecnologia francesa era tecnologia já ultrapassada, né? Então, a aquisição da tecnologia industrial russa dos franceses já era uma tecnologia ultrapassada. Evidentemente que a indústria russa, então, nasce, né, com já um déficit, né, tecnológico. Não é uma tecnologia de ponta, é uma tecnologia já ultrapassada, o que gerava tudo aquilo que eu já comentei, né, de burguesia que não conseguia se impor e aquela coisa toda. Né? Uma outra característica também importante para entender, a Rússia, nesses acordos comerciais, ela tinha uma obrigatoriedade de fornecer tanto carvão mineral como minério de ferro e abastecer a indústria francesa, e para isso ela precisava então de dominar algumas áreas, algumas regiões da própria Ásia. Entre essas regiões, nós vamos ter a necessidade de conquistar a Manchúria. Só que a Manchúria já tinha sido dominada pelos japoneses, que já tinha acontecido, né, o seu desenvolvimento econômico, a chamada Era Meiji, e o Japão então já estava se expandindo pela região lá do Extremo Oriente, principalmente em cima do território chinês, o território que seria a Coreia, a Indochina, aquela coisa toda ali, aquelas regiões. Então isso também era um problema sério. A Rússia, para poder, então, conseguir cumprir com a sua parte do acordo, ela acaba declarando guerra ao Japão na tentativa de fazer, então, a sua domínio, né, o seu domínio junto aí aos territórios, né, necessários, principalmente a Manchúria, para poder ter acesso a esse produto, a essa indústria, né, a esse minério que tinha que ser fornecido lá para eles, lá na região num acordo com a França, né? Então aí nós temos aí como essa guerra, uma guerra onde vai fortalecer a questão muito forte na questão da Rússia, por exemplo, a questão do enfraquecimento do poder bélico russo, né? Vai ficar muito evidente essa fragilidade do exército russo diante do exército japonês, né? Então o Japão ele fortalece muito o crescimento da direita japonesa, né? Que depois resultará inclusive nas guerras, né? Principalmente na Segunda Guerra Mundial, quando eles fazem parte do eixo, né? Roma, Berlim, Tóquio. Uma outra questão importante que foi a questão demonstração da grande quantidade de mortos que vão existir, né, nessa guerra contra o Japão pela disputa da Manchúria. Então, uma região, uma guerra que vai gerar muitos mortos, tá, entre os dois países, mas é uma guerra muito sangrenta, uma guerra muito que vai levar a população jovem desses dois países, mas principalmente da Rússia, a um desgaste, né? Porque muitas mortes, e isso vai ter consequências no futuro, né? Tanto da Rússia quanto do Japão, mais especificamente do Japão. Uma outra questão importante, demonstrou a fragilidade, além do exército, mas das táticas, das formas de ver o mundo do czar durante a guerra. Então eles vão ser facilmente dominados, né, pelas novas tecnologias e novas estratégias de guerra, a nova forma de fazer a guerra, né, que vai ser caracterizado muito pelo Japão. E a Rússia ainda vivia muito naqueles períodos de cavaleiros, naquelas
aquelas guerras mais, vamos dizer assim, guerras ultrapassadas, né? Aquelas táticas ultrapassadas. Resultado final seria então uma grande crítica da população russa em cima do czar, em cima do chamado aí, dessa monarquia absolutista que é liderada pelo czar, e nós vamos começar a perceber, né, nessa participação da guerra com o Japão e as manifestações contrárias à guerra contra o Japão, né, da população russa contra a participação na guerra com o Japão. Isso vai se chamar de ensaio geral, que é uma forma onde a população ela vai ficar muito descontente, porque há um grande desperdício de recursos, tanto financeiro quanto pessoal, naquilo que tendo em vista que não era algo que estava sobrando na Rússia naquele momento, né? Obviamente que esses questionamentos, essas manifestações, resultará na Revolução de 1917, né, e a tomada do poder aí pelo chamado Partido, o chamado Partido Operário Social Democrata Russo, né, que é o grande partido de oposição ao governo do czar. Ele é formado basicamente por pessoas anti-czaristas, anti-absolutistas, e tinha como tendência principal ideológica o pensamento marxista, né? Então é uma defesa do operariado e da população camponesa, da população mais necessitada. Por isso que um dos símbolos da bandeira soviética ou da Rússia é a foice do camponês e o martelo do operariado, né? Então é a foice e o martelo. Esse partido, né, o Partido Operário Social Democrática Russo, ele vai se dividir em duas grandes linhas. A chamada bolcheviques, que é a maioria, né, liderada por Lenin, então é uma tendência do partido ideológica mais revolucionária, então que propunha mesmo então uma mudança, né, radical nas relações sociais, econômicas dentro da Rússia, e nós temos o chamado mencheviques, que é chamado menchevique significa minoria, e que é uma forma um pouco mais moderada de atuação, permitindo inclusive, aceitando inclusive alianças com o lado da burguesia, com a direita, com o capitalismo, né? Então aceitava inclusive fazer alianças, né, com a chamada com o movimento liberal burguês, tá? Para gradualmente, né, gradualmente impor o socialismo. Essas duas correntes, mencheviques e bolcheviques, está ligada ao Partido Operário Social Democrata Russo. Não era o único partido que existia, não era a única fonte política que existia na Rússia. Além deles, existiam os partidos socialistas revolucionários, né, que também vão propor mudanças, mas com uma quantidade muito menos forte, né? Por exemplo, entre eles o Cadete, que é uma linha política, né, socialista revolucionária, e uma outra linha que são os anarquistas, que também vão ficar vão ter uma certa força, né, entre a população russa, mas não terão influência da política russa necessariamente, né? Então os dois grupos que vão ter força, influência e poder na Rússia foram os mencheviques e os bolcheviques do Partido Operário Social Democrata. A Revolução de 1917 ela começa em 1905, né? Primeiramente com a guerra já lá com o Japão, né? A disputa pela Manchúria, as constantes derrotas russas no fronte de batalha em relação ao Japão vai levando a população russa a se manifestar contrária, né, ao governo do czar, mostrando aí uma grande insatisfação, porque há toda uma economia de guerra, a população russa se sacrificando, porque aumenta o desemprego, aumenta a fome, aumenta a crise e a instabilidade política e econômica na Rússia, para uma guerra onde a Rússia praticamente não vai ser beneficiada em nada, porque ao conquistar a Manchúria, nada mais é do que
fazer com que a Rússia cumprisse com os acordos com a França. Então ela vai fazer uma guerra, conquistar uma região, pegar a riqueza dessa região e transportá-la ao país, né, no caso a França. Uma outra característica importante, então, são as manifestações, que vão ficar cada vez mais corriqueiras, e o czar, como uma forma de tentar reverter essa situação, começa a agir de uma forma um pouco mais violenta, né, contra as reivindicações, contra a população que se manifestavam. E entre essas reações que o czar vai ter uma reação extrema, uma repressão muito violenta, que ficou conhecida como Domingo Sangrento. Tá? Esse Domingo Sangrento nada mais é do que a reação dos soldados soviéticos, né, dos soldados czaristas, né, soldados que protegiam o palácio de inverno em São Petersburgo, na região lá onde estava tendo a manifestação, de forma violenta, oprimindo, matando, né, inclusive matando mais de 100 pessoas que estavam numa manifestação pacífica e desarmada. Ficou conhecido como Domingo Sangrento, né? Nós temos que tomar um cuidado, porque Domingo Sangrento é algo que essa expressão acontece muito, vai acontecer na Irlanda, vai acontecer na Rússia, né? Acontece em algumas regiões durante a história, então tem que tomar cuidado para não confundir aí os chamados Domingos Sangrentos. No caso aqui, em 1905, o Domingo Sangrento aconteceu na Rússia, na cidade de São Petersburgo, numa reação do czar diante da manifestação de manifestantes populares. Bom, a partir de 1905, então, através das manifestações, irão acontecer algumas vitórias dos manifestantes e outras não, né? Como, por exemplo, uma dessas vitórias é a greve, né? Há uma grande greve na Rússia, há também uma grande rebelião, né? Mas, em contrapartida, o governo czarista mata mais de 100 pessoas, que é o chamado Domingo Sangrento. Uma outra característica que além dessa morte, há uma série de perseguições, né, de repressão czarista, com perseguições, com mortes, prisões, exílios. Né? O exílio, por exemplo, é você ser expulso, né, do seu país e ele vai morar fora do país e não mais poderá voltar ao seu país de origem. Entre os exilados está Lenin, né, que até é a foto aí ao fundo, né, da imagem. O czar convoca a Duma. A Duma é uma assembleia, né, uma assembleia popular. Evidentemente, de popular não tem nada, porque quem vai participar dessa assembleia praticamente são só nobres e burgueses. A população mesmo praticamente não participa. E essa Duma tinha como uma das suas representações acabar decidindo situações econômicas da Rússia naquele momento, né? Se aumenta impostos, quem paga imposto, como é que é essas questões aí, né, ligada aí à arrecadação, né, tributária da Rússia. Então é uma derrota para a população, né, para os trabalhadores e população comum. Mas ao mesmo tempo a população consegue enfiar, né, consegue criar os chamados sovietes, que são conselhos populares que vão controlar tanto as categorias de operários quanto de camponeses e, em alguns casos, até mesmo alguns soldados, né, vão fazer parte dos sovietes e então vai ter ali uma participação mais popular para tentar discutir e resolver os problemas da Rússia. Já dentro da fase da Revolução de 1917, nós temos aí dois períodos. A chamada fase burguesa, que é a Revolução de Fevereiro, onde os mencheviques tomam o poder. A Rússia já está em guerra, né? Já entra na guerra de 1914, ela é obrigada a entrar na guerra. A situação da Rússia vai ficando cada vez mais insustentável. Tira-se então o governo de Nicolau II, tira o governo do czar, coloca-se então um governo revolucionário burguês, né, que é os mencheviques. E durante esse governo não resolve-se, né, não consegue resolver os problemas da Rússia
imediatamente após, esse governo também passa a ser questionado, não? E aí a reação do governo demonstra muito a sua tendência da direita, né? Tendência da burguesia, e esse governo também passa então a ser questionado, né? E aí o governo, a ser questionado, ele vai ser substituído do governo mencheviques para um governo bolcheviques, tá? A revolução, a fase burguesa é em fevereiro, né? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre essa fase de fevereiro, né? Que é os mencheviques. Ocupa-se então o Palácio de Inverno, que é uma das características. A tirada do czar do poder, então ainda, mas isso é governo mencheviques, tá? Com alianças com a burguesia, né? Então lembrado, tanto mencheviques como bolcheviques pertencem ao mesmo partido. São tendências dentro do mesmo partido. Então, quando o partido toma o poder, qual é a tendência que prevalece? A menchevique, que é a minoria. E tem alianças com a burguesia, com a nobreza, com o clero, para poder administrar a Rússia naquele momento. Uma outra característica que cria-se um governo provisório com características, com tendências liberais. Quando fala governo provisório com tendência liberal, um governo provisório liberal significa um governo provisório que mantém ainda o capitalismo como a sua principal fonte ideológica, tá? Econômica e ideológica. Nesse período, nós vamos ter aqui uma situação que é o governo provisório, né, menchevique, e um governo de oposição, principalmente liderado pelo aquele Conselho Popular, né, os sovietes de Petrogrado, né, que é uma outra cidade importante na Rússia, e eles vão então ter uma grande divergência na forma de governar, de administrar a Rússia. Então você tem um governo provisório menchevique e você tem um soviete, né, em Petrogrado, que é com tendências mais bolcheviques. Então, você tem ainda no período inicial da Revolução Russa dois modelos de sociedade. A do governo provisório, que é liberal, e a do governo soviético, da esquerda, dos bolcheviques, em Petrogrado. Durante o governo mencheviques, a Rússia permanece na Primeira Guerra Mundial, que é uma imposição da França e da Inglaterra, né, que a Rússia permaneça na guerra, porque dessa forma manteria as tropas alemãs divididas em dois frontes, né, o fronte russo e o fronte ocidental, né, França e Inglaterra, né, mas a Rússia ela não tinha mais condições de permanecer na guerra e nem o porquê permanecer na guerra. Durante esse período da fase burguesa, os mencheviques criam uma série de políticas de anistia, né, de perdão do exílio, e aí surge então a possibilidade de alguns chamados crimes políticos ou criminosos políticos retornarem à União Soviética, no caso ali a Rússia, entre eles está a Lenin. E quando Lenin chega na Rússia, ele vê a situação, se depara com a situação da Rússia e começa a fazer uma série de críticas ao governo provisório, que ficou conhecido como Teses de Abril. Uma das teses de Abril, crítica ao governo mencheviques, é que Lenin considerava que a Rússia necessitaria urgentemente de se sair da Primeira Guerra Mundial, né? Então, de assinar a qualquer custo a chamada paz imediata, né? Para que ela pudesse se restabelecer economicamente e se restabelecer aí, né, com seus recursos, voltar para a população que estava passando fome, miserável, né, desempregada e tudo mais. Uma outra questão, que
segundo Lenin, quem deveria governar a Rússia nada mais é do que os próprios sovietes, aquelas assembleias, porque elas são assembleias populares, são assembleias ligadas à grande maior parte da população russa. Se defende a democracia e dizem que democracia é a maioria que prevalece, então a maioria que prevalece na Rússia são os sovietes. Então o governo devia ser os sovietes, feito pelos sovietes. Uma outra característica importante do chamado Teses de Abril, que era acabar de vez com o chamado governo provisório, né? Que é o governo da direita, que é o governo menchevique, que é o governo ligado à burguesia, à nobreza, ao clero. Então, segundo Lenin, não daria para fazer nenhuma melhoria das condições da população russa se ela ainda continuasse com características burguesas, né, mantendo ali um governo provisório que defendia os interesses dessa classe dominante, essa classe burguesa. Em outubro então, de 1917, inicia-se a chamada fase bolcheviques da Revolução. Então é a fase um pouco mais, uma fase mais revolucionária, né? Uma fase um pouco mais, que propõe mudanças um pouco mais radicais. Por exemplo, fazer a chamada mobilização popular pela paz, né? E lutar contra qualquer tentativa interna ou externa de permanência da Rússia na guerra, né? Então fazer essa mobilização pela paz e fazer também uma grande reforma política e econômica na Rússia. Um outro fator defendido, né, por esses grupos, Lenin propõe ao partido bolchevique a derrubada do governo provisório, né, e tomar o poder. Então, nessa fase, os bolcheviques estariam se preparando para fazer a sequência da Revolução Russa, que é dar a continuidade à Revolução, tirando os mencheviques e os bolcheviques assumindo o poder. Já em outubro de 1917, né, porque aí são datas que são misturas de calendário, né, mas já em outubro de 1917, você tem uma tentativa dos sovietes de Petrogrado, né, sobre a direção dos bolcheviques, de tomar o poder. Então, uma tentativa de golpe, né, desse pessoal de Petrogrado, liderado pelos bolcheviques e também, né, pelos grupos ligados ali na cidade de bolcheviques contra os mencheviques na capital, São Petersburgo. Assim que os bolcheviques atingissem o poder, chegassem ao poder, uma das propostas era a chamada estatização das indústrias, né, das grandes propriedades rurais, das minas, do comércio exterior e do sistema financeiro. Tudo passaria a ser agora do Estado. E o Estado russo é que garantiria a sobrevivência e o desenvolvimento dessas áreas, né, dentro da Rússia para melhorar e minimizar as dificuldades da população naquele tempo. Anulação dos títulos de nobreza, portanto, acabaria com a nobreza, não teria mais essa ideia de nobreza e a nobreza ter acesso à terra. A pessoa teria que ter acesso à terra se ela desse conta de fazer a terra produzir. Se não conseguisse produzir, ela não tem o porquê ter acesso àquela terra, àquela propriedade. Separação do que seria da igreja e o Estado. Então, o rompimento com a igreja ortodoxa, né, aquela esculhambação que acontecia durante o chamado Nicolau II, o governo Nicolau II, misturando política com religião, né? Rasputin, às vezes, era chamado ao palácio para ajudar nas decisões políticas do governo, né, de Nicolau II. Então, isso haveria uma separação. A igreja cuida de questões espirituais e o Estado cuida do resto. Como eu já falei para vocês, né, anteriormente, não existia somente um povo russo, existia vários povos russos,
e todos esses povos russos deveriam ser tratados de forma igual e soberana. Então, nenhum povo deveria dominar o outro, né? Nenhum povo russo vai dominar o outro. Então, os eslavos, mesmo tendo a sua maioria formada por nobres, eles não seriam tratados como nobres, mas sim como pessoas na qual a classe social ela pertencesse, né? Então, isso é importante entender. Uma outra característica que vai ser defendida por Lenin é o direito à imprensa, né? Ou melhor dizendo, liberdade de imprensa, de expressão, e uma outra questão é o direito de greve. Então, o trabalhador vai poder produzir o que bem entende, cantando, se representando, né, de uma forma geral, e ao mesmo tempo podendo ali, inclusive, fazer a crítica à igreja, crítica àqueles seguidores daquela igreja ou daquela situação. Nós vamos ter aí uma situação importante, que é Lenin, ele assume a Rússia, né, o governo russo, mas logo em seguida ele vai criticar o governo russo e, portanto, ele vai fazer ali algumas mudanças, né? Então, assim, de Lenin a Stalin, né? Algumas modificações na postura, na forma de agir, na forma de pensar dentro da questão ali dentro da União Soviética, ou no caso aí da Rússia ainda. Uma das situações que vai ser bastante importante é que Lenin, juntamente com Stalin e Trotsky, vão buscar o Tratado de Paz com a Alemanha, o chamado Brest-Litovsk, né, onde determina a paz sobre a Alemanha. A Alemanha foi extremamente humilhada, né, com esse Tratado de Paz, mas se ela quisesse o Tratado de Paz de fato, ela teria que aceitar as imposições, as condições napoleônica na sua fala, na sua ação. Tá? Então, isso é um fator importante. Uma outra situação que vai ser colocada é que, durante a tomada do poder dos bolcheviques, evidentemente, as grandes potências, né, Inglaterra e França principalmente, vão tentar invadir a Rússia, juntamente com a nobreza e aquele grupo ligado ao governante Nicolau II, né, durante o governo deles, que estavam tendo privilégios, tentar colocar Nicolau II ao poder, né, fazendo então ali uma continuidade da guerra, né, uma continuidade das forças militares dentro da Rússia, né? Então, isso era uma questão importante. Então, nós vamos ter um dos líderes do Exército Vermelho chamado Leon Trotsky, Trotsky, né, que é o mais conhecido, que é Trotsky, e consegue então derrotar as forças aliadas estrangeiras que invadem a Rússia para tentar restabelecer a ordem natural, né, a ordem proposta lá na Rússia, que seria o iluminismo. O que não vai dar certo, porque eles vão para a guerra, e lá na guerra o exército russo passa a ter uma representação muito maior do que o exército inimigo. Durante o governo de Lenin, quando faz a primeira revolução e Lenin toma o poder, uma das características que Lenin vai fazer é a chamada comunismo de guerra. Mantém-se a guerra, mantém-se a estrutura. Mesmo a Rússia não estando mais totalmente em guerra, né, as forças russas lideradas por Stalin vão manter uma estrutura de guerra, vão continuar confiscando produtos dos armazéns e distribuindo à população mais necessitada. Então nós vamos ter aí esse comunismo de guerra, que inicialmente ela consegue manter uma certa estabilidade econômica na Rússia até então, né? Uma outra questão é que essa ideia do comunismo de guerra vai gerando insatisfação dentro da própria, entre os russos, né? Inclusive entre os bolcheviques, porque mantém-se um comunismo de guerra, sendo que a Rússia não está mais em guerra. Então, o que se faz? Esse pessoal
vão chegar até Lenin, pressionar Lenin para que ele mude essa política do comunismo de guerra para uma outra forma de atuação. E a outra forma de atuação encontrada nada mais é do que a conhecida como NEP, né, a nova política econômica, onde o Lenin meio que deu um passo atrás, né, restabelece uma economia com algumas características capitalistas, mas sempre pensando na imposição, na consolidação do pensamento socialista. Quando Lenin lança a NEP, ele é chamado de traidor da pátria russa. Tá? Em 1922, então, o Exército Vermelho, liderado por Trotsky, Lenin e Stalin, né, que são os três principais nomes aí da Revolução Russa, eles vão formar a chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou a União Soviética, e vão impor ali as tendências socialistas, né, marxista, leninista, para poder governar a região. Com a morte de Lenin, nós vamos ter uma disputa pelo poder entre dois grandes líderes, né, do chamado Partido dos Bolcheviques, né, o Partido Comunista, que é Stalin e Trotsky. Eles dois vão disputar o poder para ver quem vai, de fato, governar a Rússia, né, agora já União Soviética. Bom, Stalin acaba vencendo, né? Então nós vamos ter a formação da chamada ditadura stalinista, que é uma ditadura extremamente violenta, repressiva. Então, uma grande repressão política. Ao mesmo tempo que você tem a repressão política, você tem durante o governo de Stalin um grande desenvolvimento tecnológico e econômico, né? Principalmente na realização dos chamados planos quinquenais, né? Os planos quinquenais que vão criar metas para a Rússia e a União Soviética se desenvolver e vai se desenvolver, né? Principalmente após a Segunda Guerra Mundial, a Rússia se lança então como uma grande potência tecnológica mundial durante o que ficou conhecido como Guerra Fria, tá?